Olá, mais uma vez estamos aqui no canal Biomarrila, conhecimentos de biologia para você, para falarmos sobre biologia. Hoje nós falaremos sobre a bioquímica da célula, as moléculas de carboidratos, lipídios e proteínas. Eu sou a professora Marisa Dionísio e vamos dar início à nossa aula. Mas antes disso, vamos pensar um pouquinho a respeito desta fala, que é um provérbio hindu. A árvore não prova a doçura dos próprios frutos. O rio não bebe suas próprias ondas. As nuvens não despejam água sobre si mesmas. A força dos bons deve ser usada para o benefício de todos. E nesta época de coronavírus, temos que pensar no coletivo, né? Quando tudo ao redor está bem, nós estamos bem também. Então, falaremos hoje sobre a composição química das células, compostos orgânicos e três compostos básicos, três grupos básicos de compostos, que são os carboidratos, lipídios e proteínas, começando pelos carboidratos. Os carboidratos são moléculas orgânicas que nós também conhecemos com o nome de glicídios ou açúcares. Em alguns livros, os carboidratos aparecem com o nome de ósis. Pode ser também ou hidratos de carbono. O que caracteriza os carboidratos? Eles são moléculas formadas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. E os carboidratos podem ser classificados em três grupos diferentes, de acordo com as características de suas moléculas. Os monossacarídeos, os oligosacarídeos, dos quais os mais importantes são os disacarídeos, e os polissacarídeos. Quem são os monossacarídeos? Então, veja bem. Quando nós falamos de monossacarídeos, a própria palavra já define, mono, sacarídeo seria a unidade básica de carboidrato. Então, tem apenas uma unidade básica, né? Normalmente, os monossacarídeos têm fórmula geral CH2O. E isso ele é com índice N, ou seja, você pode ter um monossacarídeo C3H6O3 ou C4H8O4 ou C5, como esse aqui, H10O5 ou C6H12O6 ou C7H14O7. Então, o número de carbonos aqui pode variar de 3 até 7. Dentre os diversos tipos de monossacarídeos, os que têm maior importância biológica são as pentoses. Pentoses penta 5 são os carboidratos com 5 carbonos, e as hexoses, que são carboidratos com 6 carbonos, de fórmula geral C6H12O6. E algumas delas são conhecidas nossas, nós já ouvimos falar bastante. O principal monossacarídeo é a glicose. Glicose é uma molécula de fórmula molecular C6H12O6, portanto, uma hexose, assim como a frutose e a galactose. A frutose está presente em alguns frutos e no sangue. A glicose é o combustível das nossas células, quando nossa célula respira. É a glicose que é oxidada, produzindo energia, e a galactose, que é o açúcar do leite da mulher. Glicose, frutose e galactose são moléculas com 6 carbonos, portanto, hexose. Aqui nós temos uma estrutura básica de uma molécula de glicose, que é o principal carboidrato monossacarídeo, lembrando que é o carboidrato que atua como combustível da célula. As pentoses são açúcares de 5 carbono. Dentre elas nós temos a ribose e a desoxirribose, que são as componentes dos ácidos nucleicos.
Então, aqui só como um exemplo, os nucleotídeos também formam, dos ácidos nucleicos, formam o ATP. E aqui, formando o ATP, nós temos uma molécula de ribose, olha só. O ATP é a molécula energética da célula, é a energia pronta para ser usada. A ribose também aparece nos nucleotídeos de RNA, que é o ácido ribonucleico, e a desoxirribose nos nucleotídeos de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, material genético das nossas células. Os disacarídeos são moléculas formadas, são um grupo específico de oligosacarídeos formados por duas moléculas de monossacarídeos ligadas entre si. Então, quando você tem, olha, um monossacarídeo ligado a outro monossacarídeo, nessa ligação as moléculas perderão uma água. E aqui, olha, vai haver a união das duas, formando então um disacarídeo. Essa ligação entre dois monossacarídeos para formar um disacarídeo nós chamamos de ligação glicosídica. Nós conhecemos 3 grupos de disacarídeos importantes. Há mais, é claro, nós vamos citar os principais. A sacarose, que é um disacarídeo formado pela ligação entre uma molécula de glicose e uma molécula de frutose, com perda de uma molécula de água, e é o açúcar comum, esse açúcar que a gente compra no supermercado, né? Para adoçar leite, suco, é o açúcar extraído da cana. A lactose é um disacarídeo formado por uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. É o açúcar contido no leite da vaca. O leite da vaca não tem um açúcar simples, ele tem um açúcar chamado lactose, que é um disacarídeo. Quando você toma leite de vaca, você tem que digerir esse açúcar, porque ele não entra na célula. O que entra na célula são os derivados dele, glicose e galactose. E a maltose, que é a glicose mais glicose, que é o açúcar do malte, é o açúcar produzido na nossa digestão quando nós quebramos moléculas de amido. Bem, o terceiro grupo de carboidratos é o grupo dos polissacarídeos. Olha a palavra, poli, muitos, sacarídeos, moléculas, unidades de açúcar. Então, muitas unidades de açúcar. Um polissacarídeo, ele seria formado assim, olha, eu tenho aqui um monossacarídeo que se liga a outro monossacarídeo por ligação glicosídica, aqui sai uma molécula de água. Aí vem outro monossacarídeo e liga-se a esses dois, sai outra molécula de água. Aí vem outro. E nós temos moléculas, às vezes, formadas por milhares de unidades de glicose. Por exemplo, o amido. O amido nós usamos muito na nossa alimentação. É o açúcar de reserva dos vegetais. Os vegetais fazem fotossíntese, produzem o seu próprio alimento, que é a glicose, utilizam a glicose para produzir energia e a glicose que sobra eles armazenam na forma de amido. Então, amido é o açúcar de reserva dos vegetais. O glicogênio tem o mesmo papel do amido, só que ele é reserva dos animais. Funciona dessa mesma forma. Nós comemos alimentos que têm glicose, utilizamos a glicose como fonte de energia e o que sobra nós armazenamos nos músculos e no fígado na forma de glicogênio. A celulose é bastante importante para os vegetais, é um carboidrato de molécula grande, porque ele é formado pela união de muitos monossacarídeos ligados e ele forma a parede celular dos vegetais, né? A parede celulósica, que é a parede que envolve a membrana plasmática. Os peptideoglicanos são polissacarídeos que formam a parede celular de bactérias, enquanto a quitina é uma molécula também de polissacarídeo, também formada pela união de muitos monossacarídeos, e nós encontramos basicamente quitina formando a parede celular dos fungos, né, nas células dos fungos,
nós temos a membrana plasmática e por fora da membrana plasmática uma parede celular que é constituída por quitina. Nós também encontramos esse mesmo carboidrato formando o esqueleto externo dos artrópodos, né? Artrópodos são aqueles animais que têm patas articuladas e um esqueleto externo de quitina. São os crustáceos, os insetos, os aracnídeos, né? Os miriápodos e assim por diante. Outro grupo de moléculas bastante importante para as células são os lipídios ou lipídeos. Nós conhecemos popularmente os lipídios com o nome de óleos ou gorduras. E eles se caracterizam por serem insolúveis em água ou muito pouco solúveis, mas eles podem se dissolver em solventes orgânicos, como o éter, o benzeno, né? E aí nós vamos também ter grupos, porque lipídio é um grupo de moléculas que tem essa propriedade básica de ter baixa solubilidade em água e alta solubilidade em solventes orgânicos. Mas dentre essas moléculas nós podemos ter os triglicerídeos ou triglicérides, também chamados de triacilgliceróis. Óleo que a gente usa na cozinha, gordura que está lá na capa da picanha, são triglicerídeos. Olha, nós temos aqui, ó, o triglicerídeo, ele tem um álcool chamado glicerol, e a esse álcool se ligam 3 moléculas de ácidos graxos. Então, essa molécula formada por esse álcool chamado glicerol e mais 3 moléculas de ácidos graxos, nós chamamos de triglicerídeos ou triglicérides. E podem também ser encontrados com o nome de triacilgliceróis. São as gorduras dos óleos que têm função energética, né? São a reserva energética do nosso organismo e do organismo dos vegetais e de outros organismos também. Nós temos um grupo de lipídios chamados fosfolipídios, né? Dá para perceber que nesse grupo de lipídios nós vamos encontrar um grupo fosfato. Onde que esses fosfolipídios aparecem na célula? Eles são constituintes da membrana plasmática. Nós dizemos que a membrana plasmática é lipoproteica. Por quê? Porque ela é formada por 2 camadas de fosfolipídios, na qual nós encontramos moléculas de proteínas mergulhadas. Um fosfolipídio tem a estrutura aqui, ó, ele tem uma cabeça polar, que é o fosfato, solúvel em água, e uma cauda formada por ácido graxo, que é uma cauda apolar. E essa é a estrutura básica que vai formar a membrana plasmática. Então, na membrana plasmática, nós temos aqui, ó, o líquido externo da célula, e aí um fosfolipídio, o ácido graxo. Aqui nós teríamos outro fosfolipídio e a cabeça polar virada para dentro da célula, que contém o citoplasma, que tem água. Então, fica sempre assim, ó, a parte polar voltada para os ambientes que tem água, e no interior da membrana plasmática, a parte hidrofóbica, que é essa cauda apolar. Isso dá a estrutura básica da membrana plasmática. Isso em todos os tipos de células que nós conhecemos. Os carotenoides são substâncias de natureza lipídica que atuam como pigmentos em plantas. Pigmentos são substâncias que dão cor, né? Nós vamos citar aqui 2 exemplos básicos: os carotenos, que aparecem, por exemplo, na cenoura, que tem uma cor mais alaranjada, e as xantofilas, que são pigmentos que têm cor desde o amarelo até o acastanhado, né? E que aparecem também em vários tipos de plantas. Outro grupo interessante de lipídios são os esteroides. Esteroides são lipídios complexos que têm essa estrutura básica, que são esses 4 anéis de carbono. Um exemplo clássico de esteroide é o colesterol. E às vezes a gente fala assim, colesterol é uma coisa ruim, tal, eu tô com colesterol, tá ruim. Mas o colesterol é extremamente necessário nas células animais, por exemplo, para fazer parte da composição química
da membrana plasmática. Todo mundo tem colesterol. O que a gente não pode ter é colesterol em excesso. E por fim, nós temos as proteínas. Proteínas são polímeros. Olha a palavrinha aqui, ó, poli, muitos, meros, partes. São macromoléculas, são moléculas grandes formadas por muitas unidades que nós chamamos de monômeros. Então, aqui, olha, eu poderia representar este desenho aqui como uma proteína, seria tudo isso. Cada bolinha aqui corresponderia a um aminoácido. Então, nós falamos, ó, a proteína é um polímero, muitas moléculas ligadas, e cada molécula é um monômero, ou seja, é uma estrutura só, uma unidade. E a unidade que forma as proteínas recebe o nome de aminoácido. Aqui nós temos a representação básica de um aminoácido, que é constituído basicamente por um grupo amina, que é o NH2. Vejam aqui, ó, tem nitrogênio ligado a 2 hidrogênios, esse grupinho aqui chama-se amina. E esse é o grupo do ácido carboxílico, né, ou grupo carboxila, que é o C-OH. Todo aminoácido tem esses dois componentes. Por isso que ele se chama aminoácido, ó, amina com ácido, aminoácido. Nós temos aqui um carbono alfa ou de ligação, que fica ligado à amina de um lado, ácido carboxílico do outro, a um hidrogênio e a um grupo que varia de um aminoácido para o outro, que nós chamamos de radical. O radical pode ser constituído, por exemplo, por um hidrogênio. Aí nós vamos ter um aminoácido chamado glicina. Né? E pode ser constituído por um metil, CH3, aí nós temos a alanina. Então, e essa parte aqui, ó, é variável, ela muda de um aminoácido para o outro. O que são proteínas? São conjuntos de muitas dessas moléculas aqui, chamadas aminoácidos. Então, nós vamos ter isso aqui, olha, os aminoácidos são os constituintes básicos, a unidade básica das proteínas, os monômeros. Um aminoácido liga-se a outro por meio de uma ligação química, que nós chamamos de ligação peptídica, ó. Ligação peptídica é a ligação que ocorre entre dois aminoácidos, formando os péptidos ou peptídeos, que podem ter de 2 até 50 aminoácidos. Normalmente, as proteínas são moléculas maiores, que têm mais de 50 aminoácidos ligados entre si. Quando a gente fala na estrutura da proteína, nós vamos ter os diferentes níveis estruturais, porque dá a impressão que a proteína é só esse filamento aqui, não. Ela é muito mais complexa. Então, como é que é formada uma proteína? Primeiro, os aminoácidos ligam-se uns aos outros por ligação peptídica, formando um filamento de aminoácidos. Aí, esses aminoácidos, esse filamento, adquire a forma de uma hélice, né? Então, aqui nós temos a estrutura primária da proteína, aqui nós temos a estrutura secundária, que pode ser na forma de uma hélice ou de uma estrutura mais complexa que nós chamamos de folha beta. Aí, essas estruturas em forma de hélice dobram-se sobre si mesmas, ó, ficam todas enoveladas e formam a estrutura terciária da proteína. Ó, vocês vejam que aqui, ó, tudo é constituído por aminoácido. Ó, ele vem, tudo isso aqui, olha. Tá? Então, essa é a forma tridimensional da proteína. Tem proteína que chega até aqui. Quando ela adquire a forma terciária, ela está pronta, ela já está com a sua forma definida. Tem proteínas que precisam de mais de uma forma terciária, de uma estrutura terciária. Então, aqui eu teria uma estrutura terciária, outra. 4 grupos aqui, ó. Neste caso, nós temos a estrutura quaternária das proteínas. E um exemplo clássico de proteína que chega nesse nível de estrutura quaternária é a hemoglobina. Então, ela é formada por 4 estruturas terciárias ligadas entre si. Por que essa forma aqui da proteína, seja ela terciária ou quaternária, é importante?
Porque é a forma da proteína que determina a sua função. Se por acaso a forma da proteína for alterada, a função que ela exerce também vai ser. E o que pode alterar a forma de uma proteína? Bom, diversas coisas. Nós vamos citar duas mais importantes: a temperatura e o pH. Vejam que as proteínas, elas vão em determinados ápices, em determinados níveis de temperatura, quando ela atinge um ponto ótimo de temperatura, a partir daí, essas proteínas começam a sofrer um processo chamado desnaturação. O que é a desnaturação? É a perda da estrutura tridimensional, é a perda da forma da proteína. E se ela modifica a sua forma, ela também modifica a sua função. Então, temperaturas muito altas tendem a degenerar a forma da proteína e aí ela para temporariamente ou definitivamente de exercer sua função. Por isso, quando uma pessoa, por exemplo, um animal, né, tem febre muito alta, ela pode chegar em níveis de convulsão, em níveis de até morte. Por quê? Porque as proteínas que formam o seu organismo vão sofrendo um processo de desnaturação, que é a perda da estrutura terciária ou da estrutura quaternária e consequente perda da função. Outra coisa que pode alterar a forma da proteína é o pH. E cada proteína está adaptada para determinados níveis de acidez ou de alcalinidade. Por exemplo, uma proteína do sangue, como a hemoglobina, ela está com a sua forma perfeita em um pH mais ou menos neutro, né, em torno de 7,4. Já uma proteína que atua no estômago, como é o caso da pepsina, que é a proteína que digere proteínas no estômago, ela tem sua forma perfeita num pH muito baixo, num pH ácido. Já lá no intestino delgado, as proteínas que atuam na digestão, elas têm sua forma perfeita em um pH básico. Então, quando a gente fala de pH, ele não é o mesmo para todas as proteínas. Cada proteína tem um pH em que ela tem a sua forma perfeita e, portanto, atua da forma correta e da forma mais eficiente. Nós falamos bastante e muito mais sobre proteínas nas aulas de bioquímica, né, que vocês verão mais para frente, onde nós aprofundamos esses conceitos. Aqui, mostrando para vocês uma molécula de hemoglobina, com as seus quatro grupos, né, suas 4 estruturas terciárias, formando uma estrutura quaternária. A gente tem algumas proteínas de natureza animal, que nós vamos citar para vocês, como é o caso da amilase salivar, o próprio nome já diz, né, ela existe na saliva. É uma proteína que atua sobre a digestão do amido. Na nossa boca, a hora que você come pão, na saliva existe a amilase salivar e ela promove a quebra do amido, que é um polissacarídeo, em disacarídeos chamados maltose. As lipases já são proteínas que atuam no intestino e elas quebram o alimento lá no intestino. Qual é o alimento que elas quebram? Lipídios. A pepsina, eu já citei, é uma proteína digestiva, também chamada de enzima digestiva, aparece no estômago, na qual ela realiza a digestão de proteínas. Nós temos proteínas transportadoras, como é o caso da hemoglobina. A hemoglobina aparece dentro das nossas hemácias, dentro dos glóbulos vermelhos do nosso sangue, e a função da hemoglobina é transportar oxigênio. A actina e a miosina são proteínas relacionadas ao movimento. Olha, a actina e a miosina estão relacionadas à contração muscular. Todo o movimento que o nosso corpo realiza depende do movimento realizado aí por essas duas proteínas chamadas actina e miosina. Já o colágeno, uma proteína que muita gente ouviu falar, é uma proteína estrutural. O que ela forma? Ela faz parte da estrutura de várias células, né?
determinando como essa célula vai ser. Bem, nós vamos ter as proteínas de origem vegetal. As proteínas mais importantes da natureza vegetal, e essa proteína a gente fala muito mesmo, quando se fala principalmente de fisiologia vegetal, que é a rubisco. A rubisco é um apelido de uma proteína que tem um nome bem grande. Olha, rubisco é a forma simplificada de nós nos referirmos a essa proteína aqui chamada ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase. Essa proteína é uma enzima. O que é uma enzima? Nós já citamos lá as enzimas animais. A gente chama uma proteína de enzima quando ela tem função catalisadora, quando ela é um biocatalisador. O que significa ser um biocatalisador? Um biocatalisador é uma proteína que acelera reações químicas no organismo. Elas fazem as reações químicas que mantêm o funcionamento do organismo acontecerem mais rapidamente e demandando um menor nível de energia para que possam acontecer. Então, toda proteína que acelera reações químicas nós chamamos de enzima. A rubisco é uma enzima que participa da fotossíntese nos vegetais. Nos vegetais nós também encontramos a fosforilase alcalina. Ela chama-se fosforilase alcalina porque ela fica ativa quando o meio interno da célula fica básico. E o que ela faz? Ela promove a abertura das estruturas de transpiração dos vegetais, chamadas estômatos. Quando os estômatos estão abertos, a transpiração vegetal ocorre com mais intensidade, né? E os estômatos se abrem por ação de reações químicas, né? Das quais participa a fosforilase alcalina. A ferridoxina, nós vamos falar bastante dela também quando nós trabalharmos com fotossíntese, porque a ferridoxina faz o transporte de elétrons no processo de fotossíntese. Eu queria salientar com vocês a grande importância de proteínas chamadas enzimas. Nós vamos ter inúmeras, milhares, milhões de enzimas e elas são importantes porque elas catalisam reações químicas. Vou repetir, catalisar reações químicas significa acelerar reações químicas. Fazer com que as reações químicas que ocorrem no organismo aconteçam com uma velocidade muito maior. Bem, esperamos que vocês tenham entendido a nossa aula. Se você entendeu, se você gostou da nossa aula, dê um like. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, né? Nosso canal é o Biomarrila. Nós voltaremos em breve com mais alguns temas de biologia. Nos despedimos e esperamos que você tenha gostado bastante. Até breve.